A gente tá há 3 meses da próxima prova do Enem. Você sabe o que isso significa? Que você precisa dar adeus às mentiras sobre redação que te contaram até agora. E essa é a minha missão nesse vídeo. Eu sou a Luma e eu levo milhares de pessoas todos os anos, do absoluto 0 ao 900+, na redação do Enem, em absolutamente todo e qualquer tema. Pode cair um tema que você nunca ouviu falar, que você vai ter o que dizer nas 30 linhas para tirar 900+. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas não é à toa que me chamam de fada da redação. Eu sou formada em letras, sou mestre em linguística e criadora do Método LP, e se você vai fazer o Enem, você tem que se inscrever no canal agora e ativar o sininho. Esse vídeo é a parte 2 da live que eu fiz nessa terça-feira, onde eu contei as primeiras 5 mentiras sobre redação do Enem, sobre redação que você já escutou. E tudo começou porque o Gabriel, meu aluno, me mandou a seguinte mensagem. Eu tenho quase 1 ano junto com a Luma e antes dela me deparei com professores de cursinho que não sabem nada sobre redação do Enem, que além de inventarem besteiras na correção, ainda só falam besteiras sobre a redação. O que isso quer dizer? Que assim como o Gabriel, é provável que você já tenha se deparado com muitas mentiras. Acontece que o tempo que você gasta com mentiras sobre redação estudando de jeito errado é um tempo roubado da tua aprovação, é um tempo que você não tem pra fazer a coisa certa. Então nesse vídeo eu vou te livrar dessas mentiras para que você use esses 3 meses daqui até a prova de forma extremamente estratégica. Mas antes você vai colocar aqui nos comentários, chega de mentiras. Então vamos lá, mentira de número 6. Para coletar essas mentiras, eu contei com a ajuda dos meus seguidores no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, e eu perguntei para eles que mentiras sobre redação que você já ouviu e que eu já desmistifiquei para você. E eu recebi a seguinte mensagem, que não pode usar primeiramente no segundo parágrafo. Muita gente diz por aí, internet afora, e nos cursinhos, que a gente não pode usar primeiramente na redação. Você já ouviu isso? Isso é uma grande mentira. O que se diz é que a gente não pode usar primeiramente porque primeiramente não é considerado operador argumentativo, o que é verdade. Primeiramente, não é considerado operador argumentativo de acordo com a linguística textual, que é quem define o que é um operador argumentativo e o que não é. Operadores argumentativos são determinadas palavras que servem para conectar as partes do texto, mas eles são de um tipo específico. E segundo a linguística textual, primeiramente não é. Então, em teoria, isso aqui não é uma mentira. Só que, no treinamento dos corretores, o que o INEP fala pra gente? A gente vai considerar conectivo, tá bom? Corretores, a gente sabe que de acordo com a linguística textual, isso não é considerado, mas a gente vai considerar. Só que, para nós do INEP, primeiramente é considerado um conectivo intraparágrafo e não interparágrafo. Eu posso explicar melhor isso em outro vídeo para te mostrar tintim por tintim qual é a diferença desses dois e como esses dois contribuem para sua nota na competência de número 4. Mas o que você precisa saber agora é, você pode usar primeiramente na sua redação com toda a tranquilidade do mundo. Isso não vai interferir na sua nota, especialmente se você começar o segundo parágrafo com primeiramente, o terceiro parágrafo com além disso ou ademais e o último com portanto. Essa combinação é perfeita para sua redação. Mentira de número 7. Mentiras sobre a redação que você já ouviu, que é preciso ser criativo ao escrever, fazer algo totalmente novo. Eu acho que essa é uma das maiores mentiras sobre redação do Enem. E eu vou tentar te explicar a lógica por trás da verdade. Eu não vou só te dizer isso aqui é mentira, não é assim que funciona. Eu vou te explicar por que no Enem a gente não precisa ser criativo, não precisa escrever algo totalmente novo. Seguinte, a situação Enem é uma situação diferente de outras que a gente tem na nossa vida. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto para escola, é um texto que tem prazo, que eu vou poder fazer com consulta, que eu posso pedir ajuda para a professora antes, eu posso pesquisar, é uma outra situação. A situação escolar é diferente da situação de prova. O jornalista, quando ele vai escrever um texto de opinião, também é uma outra situação. É uma situação jornalística. O Enem tem uma situação própria. Que situação é essa? Você vai sentar na cadeira, sem nenhum material, nem relógio você pode ter, e você vai ter que fazer uma redação sobre um tema que você não esperava. Você vai mandar essa redação pro fiscal, né? Vai entregar pro fiscal, o fiscal vai mandar escanear. Essa redação vai para um sistema. Olha como é uma coisa muito fora do normal. Vai para um sistema e esse sistema distribui essas milhões de redações, porque o Enem tem milhões de participantes todos os anos, para milhares de corretores que, nas suas casas, vão precisar abrir o computador, abrir o sistema e corrigir centenas de redações por dia. Então tem um prazo super curto. A gente faz o Enem ali em novembro, em dezembro os corretores recebem as correções, dezembro, janeiro, e eles têm assim
quase nada pra corrigir. Eles passam o Natal corrigindo essas redações. Então, essa é a situação de prova. Essa correção, ela precisa ser justa. Ela deseja ser justa. Se ela é ou não é, isso já é uma outra conversa. Mas o desejo do INEP a gente precisa de uma correção muito redondinha. Pra quê? Ninguém seja prejudicado de entrar na faculdade por causa da redação. Então, você precisa receber uma nota que é justa. Mas como que a gente define o que é justo e o que não é? A gente precisa traçar critérios. Porque o que é justo para um corretor pode não ser para o outro. O que é bom para um pode não ser para o outro. Então, a gente vai ter que definir critérios objetivos para que você receba a nota que você receberia. Tanto faz se esse corretor corrigiu ou se outro corretor corrigiu. A tua nota ela tem que ser justa, ela tem que ser reflexo dos critérios de correção. Então, o Enem criou 5 competências com critérios extremamente objetivos. Fez tal coisa, 40 pontos. Fez tal coisa, 40 pontos. Fez tal coisa, 40 pontos. E assim a correção vai sendo feita com base no checklist. Então, o corretor tem de um lado a tua redação, do outro lado um checklist que ele vai ticando. Acontece que criatividade não pode ser um critério nessa situação de comunicação. Se a tua professora na escola quer avaliar a criatividade do seu texto, ela pode, porque lá faz sentido. No Enem não faz, porque criatividade é algo subjetivo. O que é criativo para um corretor que não tem muito acesso à internet, não vê as redações que estão rolando na internet, é diferente do que é criativo para alguém como eu, por exemplo, que tá o tempo inteiro lendo redações de pessoas do Brasil inteiro. Então, eu não tenho esse compromisso com a criatividade e nem com a originalidade. Esse mito de ter que fazer algo totalmente novo não faz o mínimo sentido, porque não está nos critérios de correção. Criatividade e originalidade não está nos critérios de correção, mas ao mesmo tempo há outros critérios de correção. Por exemplo, a minha redação precisa refletir projeto de texto estratégico. Então, se você caiu nessa mentira, você vai gastar tempo com algo que não precisa, por exemplo, procurar ser criativo, procurar ser original, mas não vai gastar tempo com o que você realmente precisa, que é, por exemplo, saber fazer um bom projeto de texto, que foi algo que eu ensinei no vídeo semana passada. Então, essa é uma mentira. Mentira de número 8. Não pode usar só o governo como agente, tem que especificar. Você já escutou que quando você vai propor a intervenção lá na conclusão, e se você não sabe do que eu tô falando, não tem problema, você vai começar a estudar comigo do zero agora, menos de 3 meses já, no mini curso gratuito para o Enem que tem aqui no meu canal. Então, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, relaxa, tá? Mas fica aqui comigo até o final, depois você vai pra lá. Seguinte, na proposta de intervenção, você tem que pôr um agente, tem que pôr alguém que vai fazer aquela ação, certo? E a gente escuta falar que não pode colocar governo, porque governo é algo muito amplo. Você precisa ser mais específico. Você tem que colocar, por exemplo, o ministério. Qual parte do governo vai fazer isso? Isso não corresponde à realidade também. Agente é agente, agente vale 40 pontos. Não importa se você colocou o governo, que é algo mais amplo, ou se você colocou o Ministério da Educação, que é algo mais específico. Isso não é avaliado. Então você pode ficar livre para escolher o que for melhor para você, porque no fim das contas vai valer 40 pontos de qualquer forma. Mentira de número 9. Uma redação é nota 1000 quando tem 30 linhas apenas. Isso não é verdade. Gente, eu analisei que um tempo atrás, uma redação da Rebeca, minha aluna, ela tirou 980 com 23 linhas. Gente, 23 linhas, até eu fiquei em choque. O que isso diz pra gente? Que a nota não é resultado da quantidade de linhas, é resultado de cumprir os critérios. Se você consegue cumprir os critérios em 23 linhas, tá ótimo. Em 25 tá ótimo, em 27 tá ótimo, em 29 tá ótimo, em 30 tá ótimo. Mas, uma coisa eu preciso te dizer. Quanto mais linhas você usa, maiores as chances de você atingir esse critério. Então, a minha recomendação é buscar 30 linhas, 29 linhas, mas isso não é uma regra. Então, se você já ouviu dizer que você não vai tirar 1000 se você fizer menos de 30 linhas, isso não é verdade. Por outro lado, se a gente olha as redações nota 1000, são redações que aproveitaram, assim, muito o espaço pra, tipo, garantir, entregar 150% de tudo que é esperado. E aí não tem como dar ruim. Mas não é uma regra, então é mentira. Mentira de número 10. Tem que usar 3 áreas diferentes que não pode ser só filósofos. O que essa pessoa quis dizer? Há uma mentira propagada por aí de que eu não posso usar o mesmo tipo de repertório na minha redação inteira. O que é repertório? Conhecimento de outras áreas do saber. E o que se diz comumente é que se eu usei um filósofo na introdução, eu tenho que usar outro tipo de repertório. Eu não posso pôr filósofo, filósofo, filósofo. Eu não posso pôr filme, 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 livro, 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 lei, lei, lei. Acontece que isso não é verdade. Por
Por quê? A competência 2 é a competência que corrige essa parte da sua redação, chamada repertório. E para a competência 2, um bom repertório, ele tem que ser legitimado, então não pode ser algo que você tirou da sua cabeça, ele tem que estar atrelado a uma área do saber, ele tem que ser pertinente. O que é ser pertinente? Ele tem que mostrar ser uma boa escolha e não qualquer escolha. E por último, ele tem que ter uso produtivo, essa é a terceira regra, tá? Ou seja, ele tem que ser usado para argumentar e não só jogado na sua redação. Beleza. Como que a competência 2 vai fazer? Ela vai pegar o melhor repertório e vai dar 200 pontos. Assim. Então, por exemplo, se na introdução eu já trouxe um repertório legitimado, pertinente e produtivo, eu já vou tirar a nota máxima no que se refere a isso nessa competência. Se ainda não, aí vai partir lá para o desenvolvimento para ver como foi aquele repertório. Ou seja, tanto faz a combinação dos repertórios. Se é filósofo, lei ou livro, se é série, livro e filósofo, meio que tanto faz, porque eles não são avaliados em comparação, eles não são avaliados em conjunto. O melhor carrega a nota lá pra cima. Então, anota isso, repertório no Enem é avaliado individualmente. Quantos pontos esse repertório fez? 200, então já é 200. Quantos pontos fez? 160. E esse outro fez 200, então é 200 nesse, entendeu? Agora, claro que é legal, é bacana você trazer tipos de repertório, por exemplo, assim, na introdução eu vou colocar uma lei, depois eu vou pôr filósofo. É legal, mas não é uma regra. Se você escutou que não pode usar a mesma área do conhecimento a redação inteira, isso não procede. Agora eu quero saber, quantas mentiras dessas listas de 5 mentiras você já tinha ouvido? Aproveita e me conta também que outras mentiras você já escutou e que não estão nessa lista, que eu vou colocar aqui nos comentários. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, você vai correr pra lá agora. E se você chegou até o final, você vai deixar um like aqui embaixo, que eu acabei esquecendo de pedir um like antes. Então, deixa um like aqui embaixo e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Gente, dia 16 de agosto, se tudo der certo, eu vou estar fazendo minha cirurgia ortognática. Quem me segue há mais tempo sabe que eu tô num processo longuíssimo de bucomaxilofacial. É um palavrão, eu sei, mas é basicamente um procedimento que eu faço nessa parte aqui do rosto, que eu tô há anos na fila esperando pra fazer e me preparando. E finalmente chegou. Então eu tô gravando esse vídeo e vou tentar gravar alguns vídeos semana que vem pra sair enquanto eu tô em pós-operatório, porque eu vou ficar com a cara mais ou menos desse tamanho, tá? Bom dia. Eu vou ficar um bom tempo sem gravar, então eu vou tentar me adiantar, mas me deseje sorte, me deseje força pra isso. E, enquanto isso, eu tenho uma novidade em curso. Então você deve ter percebido no meu Instagram, você deve ter percebido aqui no canal que eu tô dando alguns spoilers de algo que eu vou anunciar dia 8/8. Então olha que loucura. 8/8 sai uma notícia super importante e 16/8 eu estou operando. Vai dar tudo certo. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!